Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Boa Conversa. Não tenham dúvida, hoje será uma excelente conversa, porque hoje recebo aqui meu amigo mineiro de Governador Valadares, mas que pena, não torce para o Cruzeiro. Juvenal Araújo Júnior, 44 anos, graduado em Administração e Gestão Pública. Ele que é pai de duas crianças, duas filhas, a Júlia e a Luísa, um abraço para vocês. Ele que é nascido em Governador Valadares. E aí vem a grande notícia. Esse Juvenal é filho do Juvenal, ex-goleiro do Cruzeiro. Então, você tem coisa muito boa na sua família, torcedor do Cruzeiro e jogador do Cruzeiro. Juvenal residiu em Belo Horizonte até 2015, no bairro Avaí, quando foi convidado para compor a equipe do Ministério da Justiça no governo federal aqui em Brasília. Como sindicalista, ele foi presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde, diretor da Federação Estadual dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde de Minas Gerais e membro da Direção Nacional de Formação e Educação Sindical, também da Força Sindical. Juvenal, é uma honra, é uma alegria, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer o meu, Bispo. Prazer o meu estar aqui contigo, né, que é um amigo, e também poder bater um papo aqui com a população aqui do Distrito Federal. Eu não ia perder essa oportunidade jamais, Juvenal. Como pode um mineiro, de Governador Valadares, o pai cruzeirense, jogador, foi reserva lá e jogou com Raul Plasma, e não torce pro Cruzeiro? Pois é, uma história longa, né? Mas eu vou tentar resumir. Eu fui morar no Rio de Janeiro, né? Apesar de meu pai ter sido goleiro do Cruzeiro. Quando meu pai faleceu, eu tinha 15 anos, né? Então acabei não pegando muito assim a história e fui descobrir a história do meu pai mesmo em Belo Horizonte, quando eu fui morar lá. Mas antes de morar em Belo Horizonte, eu morei no Rio de Janeiro. E aí cheguei naquela época do Rio de Janeiro com o Vasco da Gama, com Roberto Dinamite, Bebeto, Bismarck, Romário, né? Eu ia para São Januário para ver Roberto Dinamite contra Zico, né? Romário. Então o time era uma potência, acabei me apaixonando pelo Vasco. Pelo Vasco? Pelo Vasco da Gama. Parabéns, porque vocês estão fazendo companhia ao Cruzeiro na segunda divisão. É verdade. Mas aí foi uma paixão que acabou não sendo proposital. Mas as minhas filhas são cruzeirenses e hoje posso ser amigo, né, de várias pessoas, né, como Piazza, Disseu Lopes, o próprio João Leite, que jogou contra meu pai. Carlos, Tostão, Ronaldo. Tostão. E essas pessoas, elas frequentavam a minha casa quando eu era pequeno. Tá vendo? E agora, depois de adulto, eu pude ter a amizade deles, né? Então, são eles que contam a história do meu pai, que começou no Cruzeiro como juvenil, né? Então, hoje eu tenho a satisfação de ouvir histórias do meu pai. Pois é, não é nosso assunto não, mas eu acho que você deveria mudar de opinião pelo seguinte: a grande frustração do Pelé é nunca ter jogado no Cruzeiro. Porque os outros craques do mundo, do Brasil inteiro, passaram e começaram no Cruzeiro. Mas, meu amigo, olha, muito bem-vindo. Eu sei que você é uma pessoa muito experiente naquilo que você tem feito. Nós já vimos sindicalista, um grande profissional por onde você passa. Você já esteve em vários jogos do governo federal, não é isso? Sim, e também hoje está somando aqui no governo do Distrito Federal. Sim. Pode contar um pouquinho dessa história sua, dessa trajetória? Sim. Em 2015, né, essa trajetória no movimento sindical, né, eu era presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde da minha cidade, Governador Valadares. Acabei, devido ao trabalho desenvolvido na minha cidade, fui convidado a trabalhar na Federação Estadual dos Trabalhadores de Saúde no estado de Minas. Acabei me tornando diretor também dessa federação. Em 2015, eu já tinha um trabalho, Bispo, ligado na questão sindical, com a questão de igualdade racial, né? Eu pude percorrer o país fazendo palestras de formação sindical com o recorte racial, né? Minha mãe, ela era telefonista em um hospital, ao qual eu também trabalhei depois, e minha mãe era auxiliar de enfermagem também. Então eu sempre via minha mãe e as amigas negras, e geralmente as chefes delas, que eram as enfermeiras, geralmente todas eram não negras, né? Então eu estudei e me qualifiquei para falar um pouco sobre a desigualdade no mundo do trabalho, né? E isso acabou me inserindo na política de promoção da igualdade racial. Devido a todo esse movimento de alguns anos, em 2015 eu fui convidado a ir para o Ministério da Justiça
para a área de igualdade racial, né? Em 2015 eu assumi como assessor especial, assumi mais alguns cargos, fui secretário nacional de políticas de ações afirmativas, fui secretário nacional de políticas para povos e comunidades tradicionais, e em 2016 me tornei secretário nacional de igualdade racial, ficando até 2018, né? De 2016 a 2018 eu fui representante do Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU na Suíça, né? E também representante do Brasil na OIT, em Washington. Então, de 2016 a 2018, eu representei, além do Brasil, também o Comitê dos Países de Língua Portuguesa, né? Na Suíça, junto ali onde funciona as Nações Unidas, o Conselho de Direitos Humanos, né? Pude percorrer o mundo, né? A Europa, alguns países da América Latina, mostrando já as políticas que a gente desenvolveu nesses 2 anos no governo federal, né? O Brasil ele se tornou uma referência em políticas de igualdade racial para o mundo. Então, nós, nos países da América Latina, nós sempre tivemos cooperações com eles para mostrar, né? Tanto a política de cotas, as políticas ligadas ao enfrentamento do racismo, políticas ligadas a povos e comunidades tradicionais, né? Que são indígenas, quilombolas, também ligado a povos de ribeirinhas, a população realmente de vulnerabilidade, que na maioria é a população negra, né? Então, algumas políticas que nós desenvolvemos no governo federal, nós então começamos a levar para fora, para que outros países também pudessem iniciar essas políticas, né? Não só a política de cotas, mas hoje nós criei em 2017 uma política para que nós usássemos as emendas parlamentares para a política de igualdade racial. Até 2017, bispo, geralmente as emendas parlamentares eram direcionadas para entidades, né? Algumas entidades que trabalhavam, mas nunca para que a prefeitura ou o governo estadual trabalhasse política de igualdade racial. Então criei o kit de igualdade racial, compondo com carro, caminhonete, barcos, né? Porque nós temos muitas comunidades quilombolas, somente no norte e nordeste, que só chega através de barco, né? E também caminhonetes, porque tem comunidades isoladas em que o carro normal ele não chega. E esse kit foi criado em 2017, tornou uma referência, então os deputados e senadores começaram a destinar recursos para o Ministério para a compra desses equipamentos, para que os seus estados e municípios pudessem ter esse reforço na política de igualdade racial. Isso começou com a sua presença no governo federal? No governo federal, 2016, e aí 2018 houve o convite do até então candidato ibanês, o Gustavo Rocha era o ministro de Direitos Humanos, eu era, além de secretário nacional, o ministro substituto dele, e aí houve o convite ao Gustavo Rocha em 2018 e o ministro então me convidou e nós viemos para a transição aqui do governo do Distrito Federal. É interessante, nós conversávamos há poucos dias, você hoje ocupa o cargo que você ocupava no governo federal, um grande amigo meu, um grande amigo nosso, um grande amigo aqui do Distrito Federal, que é o Coronel Paulo Roberto, sim, especialista também em tudo quanto ele faz, sim, e com muita alegria, muita honra, eu fui pastor dele por alguns anos, e a gente percebe que hoje é uma continuidade de uma política que começou, e eu tenho certeza que ele vai ampliar isso, pela competência do Coronel Paulo, e daquilo que ele tem demonstrado nas ações do dia a dia, né? Isso, e para nós é muito importante essa continuidade, né? Porque são políticas de Estado, né? Não são políticas de um governo, né? E nós somos a maioria da população brasileira, né? A população negra, e nós temos que ter políticas efetivas e permanentes para a igualdade racial. Eu costumo dizer, bispo, que não há nenhuma outra forma de enfrentar e eliminar o racismo sem ser através de políticas públicas, né? Políticas públicas essas efetivas e permanentes. Então é muito importante, eu fiquei muito feliz dele continuar as ações e com certeza implementará outras ações afirmativas, outras políticas para que nós possamos realmente vencer a desigualdade racial e que nós possamos realmente dar uma resposta à população negra que, infelizmente, a discriminação, né, o preconceito, faz com que a igualdade ela não seja plena, né? As oportunidades elas não são as mesmas, infelizmente, mesmo no Brasil pós-escravidão e mesmo tendo a maioria da população negra. Mas é até uma das perguntas que eu ia te fazer exatamente essa. O Brasil é um país desigual quando se trata da igualdade racial,
uma vez que, como você já disse, nós temos uma miscigenação extremamente grande no nosso país. E o que você acha que leva a essa discriminação ou essa falta da igualdade de todas as raças? Sim, ainda nós não conseguimos vencer o pós-escravidão, né? A escravidão ela trouxe essa imagem de que a pessoa da cor da pele preta é inferior àquela pessoa da pele não preta. E ainda nós não conseguimos vencer, após a abolição da escravatura, nós não tivemos nenhum tipo de compensação ou de qualquer tipo de ação em que aquela pessoa ela pudesse ser colocada em pé de igualdade à pessoa não negra. E hoje nós vemos esse reflexo, né? As oportunidades, devido a... Vou citar um exemplo para o senhor. O racismo ele não é por causa da questão econômica, na questão social, é por causa da cor da pele. Se nós temos hoje, né, principalmente na questão da empregabilidade, a questão do perfil, né? O perfil é algo pessoal, né? Que eu vejo que é melhor para a minha empresa, para o meu trabalho. Mas até pegando um pontinho disso aí, ainda existe isso hoje. Vou abrir uma contratação para minha empresa. Eu olho muito fotografia? Não, mas há a primeira questão técnica. Se há um empate técnico, aí eu vejo o que é bom para a minha empresa, para o meu espaço, para aquele espaço do meu trabalho e tal. Se eu tenho uma pessoa de pele clara, com a mesma questão social, vamos dizer, numa periferia, de uma favela, um rapaz de pele preta e um rapaz de pele não preta, e os dois juntos e vão para fazer uma entrevista de trabalho, e os dois têm a mesma questão econômica e têm a mesma questão social, os dois vivem na mesma pobreza, mas empatam da questão técnica. Aquele avaliador ele vai olhar o perfil, é o que ele vê que é bom, o que é bom para ele, o que é bom para a empresa, o que ele acha que realmente é eficiente. Ele nunca vai escolher o da pele preta. Porque no Brasil, nós fomos moldados, independente da cor da nossa pele, nós fomos moldados desde cedo de que aquela pessoa da pele preta ela é inferior à que tem a pele branca. E a gente costuma dizer que, independente, a cor da minha pele, ela indifere disso, né? Indifere do intelecto, da minha capacidade de raciocínio, do meu trabalho. Mas, infelizmente, a população ela foi moldada assim. Não é porque a pessoa ela é racista, é que os pais aprenderam assim, os avós aprenderam assim, e eles acabam tendo essa referência de que o bom e o bonito não está no negro. Um exemplo é que até hoje as nossas crianças negras, ainda na escola, elas aprendem que o cabelo crespo é cabelo ruim, né? Ela tem esses estereótipos de que a pessoa preta tem um cabelo ruim. Então são vários estereótipos que a escravidão nos trouxe e que isso ainda existe. E, infelizmente, nós só podemos avançar e eliminar isso através de políticas públicas efetivas, né? Não é através de discurso. Não é através de discurso de separando negros de não negros, não. É através de políticas públicas na área da educação, na área da saúde. Hoje, por causa da maioria negra ainda viver em desigualdades, em periferias, ela não tem acesso à mesma saúde de qualidade dos grandes centros, à mesma educação de qualidade dos grandes centros, né? Infelizmente, a desigualdade ela faz isso. Estamos recebendo hoje aqui o Juvenal, que, como já falou, ele faz um trabalho muito importante de igualdade racial. Mas vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco. Permaneça conosco, daqui a pouco nós voltamos.